Olá, eu sou Célia Carvalho, professora e empreendedora no marketing de rede. E nesse espaço aqui do Papo que Decola, sempre terá profissionais que virão aqui para contar a sua história, as suas vivências, trazer as suas experiências para todos vocês. E aqui hoje eu estou com o Kel. É um prazer ter você aqui. E o Kel, ele é formado em educação física, com treinamento avançado em fisiculturismo, com base nutricional aplicada à performance e especialização de estratégias de treinamento e alimentação individualizada. Olha, gente, é algo bem específico, viu? Ele atua como coach esportivo, consultor online e profissional focado no desenvolvimento físico, saúde e alinhamento personalizado. Então, não é aquele personal que passa o treino e você faz. É algo muito além disso que a gente vai conversar hoje. Então, se você, tem interesse nesse assunto referente ao cuidar da saúde, do corpo, fica com a gente, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar esse papo. Então, Kel, antes da gente entrar nessa parte técnica, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, como que nasceu a paixão pela educação física e pelo universo de treinamentos. Então, Célia, vamos lá. Na verdade, inverteu o gosto, né? Na verdade, o gosto pelo mundo do bodybuilding, o mundo da musculação veio primeiro e depois veio a paixão pela educação física e o ensinar. E veio lá daquela década de 90 que a gente se inspirava em desenho animado e eu sempre admirava aqueles heróis que tinham corpão legal. Só que eu era bem novo e via aquela imagem como desenho. E a primeira vez que eu vi, vai ficar até engraçado, mas a primeira vez que eu vi a imagem numa foto de um homem musculoso, fiquei encantado por aquilo, mas encantado para ser igual. E geralmente as pessoas procuram alguma coisa por causa de uma estima baixa, porque se acha magro ou baixo. Geralmente naquela época a gente procurava geralmente por causa disso, ou era muito gordinho, ou sofria bullying, ou era muito magro. E quando eu vi que tinha capacidade de trazer para a vida isso, eu fui atrás. Fui atrás e fui pegando jeito, fui pegando gosto, e depois de um certo ponto, eu vi que eu queria ir além mais aquilo, não queria só para mim, eu queria transmitir isso para as pessoas. Foi quando eu fui buscar o meu conhecimento através de estudos e informações. Ai, que legal. E você já atuou como personal trainer presencial e hoje também você trabalha como consultoria online. Como foi essa evolução da sua carreira, de sair lá da academia, de um personal tradicional, como todos aqueles, para algo Exato. mais personalizado? Então, é interessante porque durante muito tempo a gente faz o passo a passo. Primeiro veio o gosto pela musculação, conhecimento em si, para depois aplicar em outras pessoas. O primeiro passo foi virar o professor de sala, né? Virar o estagiário, virar o professor de sala. E ali eu sentia já uma certa pressa de avançar, porque, como que eu posso te dizer? Não era cabível ser um professor, porque eu sabia que podia ir mais além. A atenção, a dedicação. Eu sempre fui um bom professor, na época de professor. Eu dava atenção para todo mundo, dependente da cor, tamanho, enfim, todo mundo. E aquilo foi crescendo, crescendo. Eu falei, dá para ir mais além. Foi quando eu comecei a me especializar, trazendo a minha metodologia como atleta para dentro da sala de musculação. Eu não queria se privar só ser o coach, ser só do personal de atleta. Eu queria trazer a disciplina de um atleta para uma pessoa convencional, cabível à vida dela. Então foi isso. E logo depois, mais aquela ganância de crescer mais, veio a geração da consultoria online, onde eu analisei toda a situação e vi, eu também consigo. Mas uma coisa mais humanizada, eu consigo dar atenção para pessoas que não têm o meu contato presencial, mas eu vou ampliar esse mercado também. Aí foi daí que surgiu. Dá para contribuir de ambos, Isso. né? E hoje você atende pessoas com objetivos totalmente diferentes. O que mais encanta nesse trabalho para A você? história de cada um. Ai, que maravilha. A história de cada um. Porque no começo era muito estética, né? De uns anos para cá, depois da pandemia, acho que o pessoal teve uma conscientização e viu que não é só estética. Porque na época que eu comecei, lá aos meus 17 anos, hoje eu tenho 47, era só para ser maromba mesmo. Maromba, não tinha essa. Era para ser maromba e era isso. Hoje a metodologia, a ideologia do pessoal mudou. Talvez com a pandemia e aquele senso de cuidado de saúde. Então hoje eu tenho um público misto. Eu não posso falar para você que é só pessoa de qualidade de vida. Tem o pessoal da estética ainda, mas boa parte também de qualidade de vida. Olha que inversão. Você fala que naquela época só queria questão do maromba, exato, né? Ser marombeiro lá. E agora não. E a minha parte de ser vó, porque eu sou vó agora,
Eu querendo fazer crochê e as vó tudo marombeira. Marombeira. Não, sabe o que é interessante? Que, olha, que uma coisa acaba puxando a outra. Que eu vou explicar para você agora. A pessoa vem por qualidade de vida, Sim. certo? Vem por saúde, vem por longevidade de vida, quer viver mais, quer curtir o neto, quer curtir a neta. Só que acontece, se você tem uma aplicação, uma constância, o que acontece? Você vira maromba, entendeu? O resultado vem, porque você tem a disciplina da constância. Então, e aí, se você não gostar, você acaba gostando. Acaba gostando. Você vai, tipo, eu tô com uma dor no joelho, eu tô com dor na lombar. Daqui a pouco você vai ver na transformação, você vai mexendo na comida, você vai mexendo no trem, você fala, nossa, e esse músculo aqui? Nossa, isso aqui? Você vai ver, virou maromba também, entendeu? E você costuma dizer que não entrega o que a pessoa quer, mas sim o que ela precisa. Em que momento você percebeu que isso seria o seu diferencial? Célia, isso é um ponto bem delicado, porque assim, foi ao longo dos anos, não foi da noite pro dia, e eu vi que eu não era mais cabível de ser aquele personal, vamos falar a verdade, eu não conseguia ser aquele personal marqueteiro, sabe? Que promete que ele não faz nem por ele. Então, assim, eu não ficava visando a minha roupa, o meu tênis, o meu uniforme, o meu relógio caríssimo, eu visava sempre a saúde das pessoas. E assim, eu tenho um ditado que fica comigo até hoje, quem treina comigo e convive comigo sabe que eu levo a ferro e fogo esse ditado. Quer fazer fácil, faça sozinho, é mais fácil, mais econômico e não paga nada. Faz sozinho, porque você vai fazer o que você gosta. Te dá prazer, está tudo certo. Só que eu bato em pontos que é importante. Às vezes a pessoa tem uma limitação, às vezes a pessoa está com um problema mental mesmo, está com algum problema psicológico. Eu tento abrir a mente dela para entregar o que ela precisa. Que ela consegue fazer sozinha, eu não preciso pegar o dinheiro dela para isso. Eu não sou pago para isso. Então, eu consegui, ao longo dos anos, registrar as falhas de outros profissionais e limpar isso para o meu mundo, entendeu? Então, assim, é um direito de escolha. Eu me sinto, às vezes, eu me sinto incomodado numa sala de aula, porque eu não sei se é um personagem ou se é um personal. Essa é a verdade. E me dói porque é muito importante pessoa ter o discernimento de um aluno chegar, um cliente chegar e falar assim, sozinho eu não consigo, me ajuda, pagar por aquilo, sabe? É muito importante. A pessoa está entregando a vida dela na mão de outra pessoa. E a pessoa deveria ter um pouco de empatia. Só isso que é o meu manifesto, sabe? Entendi. E muita gente acha que o resultado ele vem apenas em treinar pesado. Mas você fala assim, muito sobre o equilíbrio entre o treino. Então, a gente pensa também na hidratação, na alimentação, no descanso, até mesmo na suplementação. Então, por que esses pilares precisam caminhar juntos? Porque um não anda sem o outro. Nenhum anda sem o outro. Não adianta você comer muito e treinar pouco. Não adianta você treinar pouco e dormir muito. Tem que ter o equilíbrio total. Leva um tempo para você ter esse discernimento? Leva. Eu comecei tudo errado lá atrás. Eu era aquele cara que ficava 2, 3 horas no fundo do quintal puxando ferro de concreto, comia uma refeição no dia, um pão com manteiga e achava que era o máximo. Mas, assim, o que acontece hoje com o mercado amplo, com conhecimento, é quase pecado errar nessa parte. Então, quer dizer, a alimentação é a base de tudo. Sem alimentação não tem construção muscular. Sem descanso não tem recuperação de fibra muscular. O treino, sim, ele vai detalhar o seu corpo, ele vai tirar suas lesões, ele vai te dar uma dinâmica, mas ele precisa de um processo alimentar, de descanso e de suplementação. A suplementação é uma base fixa do quê? Onde o alimento, por mais que você tenha uma refeição saudável, ela não supre a quantidade de nutrientes necessários que você precisa, dependendo do ritmo que você escolheu. Às vezes a pessoa quer ser muito grande e está ali comendo, mas eu faço 10 refeições por dia no aumento. É porque alguma coisa está faltando de nutrientes no componente. Ou a pessoa que quer perder muito peso e não quer ficar com aquela coisa, aparência de doente, defasada. Suplementação também. Então, o pessoal não pode atravessar, tô treinando pra caramba e vou tomar só whey. Não. Você vai tomar o seu whey, sim, você vai tomar sua creatina, mas você tem que ter a base sólida que é a comida. E o descanso é o reparador. Músculo, as pessoas se empolgam no treino, porque dá aquele pump, sabe, tem a vascularização, porque você está oxigenando as suas veias, o sangue está pulsando, então você sente aquilo. Mas é no descanso que ele se recupera para ter um desempenho melhor quando ele volta ao normal. Então, a pessoa, assim, hoje, em questão de saúde, eu aconselho muitas pessoas, porque eu passei por isso recentemente, porque eu sou falho também, eu tomei uma chamada, mesmo com toda essa experiência, eu tomei uma chamada quando eu fui fazer exame, que o médico falou, se você não descansar, você vai morrer. Porque na correria, querer ajudar as pessoas, a empatia, humanizar o processo, você acaba se esquecendo um pouco.
Sim. Então eu estava no ritmo, não estava treinando a intensidade que eu treinava anteriormente, mas o descanso estava me atrapalhando e afetando meu lado mental. Então tem que andar, os pilares tem que estar juntinho, não tem para onde correr. Então você acabou de responder uma pergunta aqui, né, da questão do quanto é importante o descanso, Sim. né? Então ele é essencial para tudo, né? Porque quando você dorme pouco, né, o seu desenvolvimento, tanto cognitivo quanto físico, né? Você não tem mais correspondência, seu corpo não está regenerado o tempo suficiente para você ter uma dinâmica corporal e mental. Sim. Não tem como. E existe um erro muito comum que as pessoas não querem, que as pessoas que querem acelerar o resultado, elas acabam ignorando a alimentação e a recuperação. Célia, é outro ponto muito importante porque é a praticidade do mundo de hoje, entendeu? E por isso que muita gente chega para mim e fala, nossa, Kel, mas você não tem paciência para explicar. Não é que eu não tenho paciência, é porque está estampado que tem muita coisa boa na internet, muita coisa educativa. Mas o que acontece? O bom profissional, vamos colocar o nome de algumas pessoas mais famosas, vamos supor, o Fernando Sardinha e o Paulo Musi. Quando eles começam a explicar o que realmente funciona, a cabeça da pessoa começa a fazer começa a embolar. O que ela faz? Ela vai, desliga aquilo, vai para influência que começou a treinar ontem, que nem ele sabe o que ele está falando, ele está vendendo o produto. Então, assim, praticidade é o perigo hoje em dia. Então, o pessoal realmente acelera. E entra até na questão do quê? Dos anabólicos. Eu não posso ser hipócrita de não deixar de falar disso, mas, assim, se o anabolizante fosse tudo, eu era Mr. Olímpia, estava lá disputando com o Ramon e ganhando dele ainda. Porque, assim, não é, gente. O anabólico, ele ajuda, ele te dá uma alta performance, mas ele não é tipo assim, fazedor de histórias, entendeu? E as pessoas começam a atravessar muito assim, se eu tomar bomba e treinar muito, eu vou ficar gigantesco. Não, não vai, entendeu? Muita gente que nem o pessoal fala, com bomba é fácil. Eu provo para você que não. Eu provo para você que vai ficar pior ainda. Você vai conseguir, mas não é fácil, não. Então, essa questão da pessoa buscar sozinha na internet informações e, às vezes, querer um resultado, isso atrapalha, né? Muito sério. Por quê? Porque a informação, detalhe importante, foi bom você frisar, a informação vem de modo defasado, vem cortado. Por quê? Porque às vezes a pessoa passa informação baseada num biotipo. E existe o quê? Identidade biológica, cada um tem o seu. Você não pode pegar na rede social uma dieta da Virgínia, sei lá de quem mais, e fazer porque ela fez, deu certo. Cara, ela tem a identidade biológica dela, eu tenho a minha, você tem a sua. Por isso que você, quando você quer, vale a pena você... não tenho condições de passar num nutricionista, ou não tem condições de fazer uma consultoria. Cara, eu acho que quando você realmente quer, você dá um jeito, porque a sua saúde está em jogo, entendeu? Então, esse catado na internet, nossa, vamos fazer isso daqui. Não foi, com certeza não foi feito para o seu corpo. Às vezes coincide, às vezes, mas não é todas as vezes. Até porque, né, que é a questão assim, quando a gente fala de prevenção, porque assim, é um cuidado com a saúde, a gente está falando de saúde. Agora, a doença, ela não pergunta assim, Kel, você tem tempo amanhã? Tô chegando, viu? Não pergunta se você tem dinheiro, se você tem tempo, se você tá ocupado, se você não tá, ela chega. Exato. Então aí, se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que dispor daquele tempo que você não tem para cuidar da doença, para tratar a doença, né? Exato, e eu falo isso com muita prioridade, porque eu senti na pele. Eu comecei errando, e muito, entendeu? Eu comecei errando, eu comecei ignorando certas coisas que o pessoal falava, um dia a fatura chega, e as faturas chegam para mim. Chega, não importa se é amanhã, se é depois de 20 anos, a minha fatura chegou depois de 25 anos, sério. Depois de 25 chegou, mas chegou no valor altíssimo, entendeu? A gente vai já falar sobre isso. Como você monta estratégias específicas para cada aluno? O que você analisa antes de direcionar um treino e também a questão alimentar? Uma boa conversa, que eu tinha falado anteriormente, uma boa conversa. Eu quero entrar no dia a dia da pessoa, eu quero saber o que é cabível dentro do dia a dia dela. Não adianta sentar com a pessoa e falar assim, você vai comer 4 vezes por dia, sendo que a pessoa só consegue comer 2. Eu não posso pedir para a pessoa fazer um esquema suplementar gigantesco, sendo que a pessoa está economizando para comprar uma creatina. Então, eu entro no dia a dia da pessoa, como é cabível, horário de dormir, treino, trabalho, família, conta, tudo. E dentro daquilo eu baseio individualmente o treino para cada um. Existem pessoas que eu passo, ela pega a amiguinha, o amiguinho vai treinar junto. Aí já não é responsabilidade minha, porque aquilo foi voltado para ela. Se der certo, isso tudo bem. Então, vem comigo também. Mas é bem individualizado. E o seu trabalho?
parece ter um olhar muito mais humano e individualizado. Por que isso é tão importante para você? Porque eu já passei por isso, né, Célia? Eu já passei por isso de você pedir um suporte, pedir um apoio, você sentir na pele que a pessoa só quer seu dinheiro, que você é só mais uma receita de bolo, que você é, como que é, linha de produção. Passa pra Entendi. frente. E machuca, porque às vezes você olha um profissional e você admira ele, fala, cara, queria o conhecimento dele, queria ser similar a ele ou a ela, e quando você aborda, você vê que você vai ser só mais um número. Então, assim, hoje eu não tenho tanta ambição no mundo, entendeu? Por isso que eu tento humanizar o máximo possível. Ou preciso do dinheiro, preciso do financeiro, como qualquer ser humano, preciso. Mas por isso que eu fiz um empreendimento de atendimento em grupo. A minha turma de consultoria online é contada, não tem muita gente. Por quê? Porque eu quero dar atenção. Eu sei que se eles me procurarem, eles acreditam no meu trabalho. E é isso que dá continuidade. Ai, que bacana. E você sente que muitas pessoas chegam até você já frustradas por terem alguns acontecimentos anteriores com outros profissionais que não agradaram? Eu gostaria que fossem muitas. São poucas, porque as muitas, umas nem vêm mais. Nem vem mais, já desestimularam já. Já existe o pré-julgamento, então eu fico muito triste. Eu, às vezes, tenho a oportunidade em pessoas de falar, aconteceu isso, isso e isso, eu não acredito em você, escutei muitas vezes isso, eu não acredito em você, mas eu vou te dar uma oportunidade. E aí depois a pessoa fala, cara, que tapa que você me deu na cara. Porque eu falo, tem que mostrar e tá tudo certo, porque aqui, nem te falei, eu senti na pele. E eu também. Mas eu acho que isso aí vai de acordo com aquilo que a gente conversou anteriormente, que quando você fala que você faz, não é o que a pessoa quer, e sim o que ela precisa. Porque assim, se eu chego em você e peço determinadas coisas, é o que eu quero, mas eu não vou ter o resultado que eu espero fazendo o que eu quero. Exato. Então, quando é o inverso, aí sim. E aí o que acontece? Onde entra a parte humana, o que é o físico, que é o que vai te mostrar por que você vai fazer aquilo. Entendeu? Porque se eu te dar o que você quer, você nem vai me procurar, entendeu? Eu tô fazendo o que eu gosto, e depois você não vai ver o resultado efetivo, porque eu já sabia que não ia dar resultado, e aí vem a parte negativa. E aí a culpa é sua. A culpa é minha, entendeu? Então, assim, tem toda uma conversa, tem toda uma dinâmica, e assim, esse é o meu protocolo. Você não é obrigado, mas se você quer fazer o que você gosta, nossa, tem um monte de personal aí doidinho por você, pode ir. E qual que é o maior erro dos profissionais que tratam todos os alunos da mesma forma? O pensamento em si, né? O pensamento em si, eu preciso do dinheiro, eu preciso pagar minha conta, eu preciso de um tênis novo, eu preciso... Mas não está preocupado com o resultado, né? Sério, não está preocupado. E você acredita que os resultados sustentáveis vêm muito mais da constância do que do radicalismo? Da constância. O radicalismo eu paguei o preço alto, né? O radicalismo, ele funciona. É momentâneo. Momentâneo. É um aluguel, vamos supor, você mora num aluguelzinho ali de R$1.000 e você dá um pulo de 3.000 sem ter uma condição. Você vai morar alguns meses naquela condição ali, mas não vai se manter. Eu tenho uma frase muito que eu levo comigo, depois acho que eu vou repetir ela, que eu vou falar várias vezes ela, mas assim, de um grande amigo meu que foi um fisiculturista muito famoso da época dele. Hoje ele tem a academia dele, gosto muito dele, respeito demais. Eu não levava a sério naquela época. Mas ele chegou para mim uma vez, e assim, eu naquela euforia de ficar gigantão, fortão, falava, eu quero isso, eu quero aquilo. Falou para mim assim, você sabia que seu corpo vai de acordo com o seu bolso? Antes eu não tinha essa noção. E hoje eu tenho total. Por quê? Sério, ficar grande, ficar malhado é muito fácil. Eu faço isso muito, muito rápido, qualquer pessoa. Seja de um jeito hard ou de um jeito mais raiz. Mas e o manter? Porque as pessoas chegam para você e falam assim, eu tenho 80 quilos, eu quero bater o 100, tá? A gente vai bater o 100, e aí bater o 100, subindo a balança, vai acontecer o quê? Você vai morrer, vai explodir, vai aparecer o dengue, e aí a gente acabou para manter aquilo depois, entendeu? E como que você faz para entender a realidade de cada aluno antes de montar uma estratégia? É aquele negócio que eu tinha falado para você anteriormente. Eu tento me basear no dia a dia dela quase que pessoal. Preciso de um feedback sincero dela, como que é a carga horária dela, qual que é a disponibilidade, qual que é a meta que ela quer, se ela está disposta a entrar no meu protocolo, porque eu vou entrar na mente, não tem essa... Porque assim, Célia, eu sei quando o aluno chega cansado, eu sei quando ele chega cansado e sei quando ele está com má vontade, eu sei fazer a leitura. Então, já tento deixar bem claro, hoje você teve uma carga horária, você vai treinar comigo 25 minutos. Eu sou tão bom quanto um cara que fica 1 hora enrolando alguém ali, mas em 25 minutos eu vou tirar o tempo necessário que você precisa para hoje. E elas conseguem entender e elas sentem isso, entendeu? Então eu faço a leitura. Imagine você, às vezes, trabalhar
12 horas por dia, eu ficar 1 hora com você fazendo um treino de alta performance. Vai dar certo. Você percebe que as pessoas estão procurando mais saúde, qualidade de vida, ou ainda existe a obsessão por uma parte estética? Tá meio a meio. Meio a meio. Meio a meio. Porque foi aquele negócio que a gente estava conversando. Tem a estética, ainda tem, por causa das redes sociais, Instagram, mundo perfeito, todo mundo bonitão. E tem a pessoa que vem por saúde, daqui a pouco vê que tem capacidade para ficar melhor. E já muda. Opa, vamos mudar tudo. Então, tá meio a meio. Agora, Kel, vou entrar num assunto delicado aqui com você. Gostaria que você que está assistindo prestasse bastante atenção agora nessa parte, porque é algo que a gente tem que começar a entender quais são as possibilidades que você tem de cuidar da sua saúde, de evitar vários problemas de saúde, né, antecipadamente. Então, eu gostaria aqui, que é o que você falasse, né, que você passou por um AVC, né, em um período que você utilizava anabolizantes e esteroides. O que aconteceu naquele momento? Foi uma coisa, assim, surpreendente, porque, assim, o anabolizante sempre, ele tem uma boa culpa, né? Mas é que, né, eu falei, lembra da junção dos pilares para a saúde? Sim. Também tem os pilares prejudiciais para você se afundar. Então, que era um combo de anabolizantes, bebidas, de falta de descanso e estresse do trabalho. E aí vem o fator idade, consomando o que você já errou no passado. Não existe apagar, não existe assumir. Ele vem ali progredindo para esperar o momento certo do desligamento ou alguma coisa pior. Anteriormente ao AVC, como não teve muita repercussão, porque eu tive uma parada cardiorrespiratória e fiquei em coma, então não tinha como conversar com ninguém. Então, assim, eu já vinha tendo alguns problemas, né, cardíacos, e a minha negligência por fazer check-ups, essas coisas, agravou logo depois do AVC. E depois disso eu tive uma visão, como que eu posso falar, revolucionária para mim mesmo. Primeiro, se cuidar de mim, para depois cuidar dos outros. Porque eu não estava servindo de exemplo, supostamente 100%. Eu não poderia me doar. Que nem o pessoal, muita gente vai falar, quando vê o podcast, vai falar, mas ele usa a bomba ainda. Não, eu uso. Eu sou usuário, né? Mas eu faço hoje em dia uma coisa totalmente dentro do que o meu organismo precisa, é necessário, uma coisa estudada, não por só para estética, porque tem a reposição hormonal, tem todo esse trabalho que precisa, porque o seu corpo, muita gente não sabe, mas ele cria uma certa dependência e a gente não pode negligenciar isso, entendeu? Ele vira, e para você fazer, talvez, limpeza total daquilo, traz outros problemas maiores. Então, você tem que ter um recálculo. Mas, para mim, a minha chave virou no dia que você sentado numa cadeira, né, sem se mexer, porque desligou assim em minutos, e a médica perguntar para o seu parente, para quem estava te socorrendo, ele é atleta, o que ele faz? E a pessoa falar, não, ele é profissional, ele é coach. Ele não vai voltar a ser o que ele era antes, sabe? Para mim foi um choque. Aí eu falava, gente, eu não tô surdo, só tô sem me mexer. E assim, e depois a médica fala, leva ele para a zona vermelha, porque dessa noite ele não passa. Nossa. Então, eu fui dado como morto. Fui dado como morto, porque primeiro a médica falou que o meu AVC tinha sido muito grave, foi uma pancada muito forte, e realmente eu já tinha perdido todos os movimentos do lado esquerdo do corpo em questão de minutos, em questão de 1 hora eu já não mexia nada e falava muito mal. E aí, em algum momento que meus familiares saíram da sala, que a enfermeira foi me levar para o leito, ela ia me levar, ela voltou para a sala, elas conversaram, porque eu fiquei por lá de fora, e daqui a pouco eu fui, não sabia que ia, nem sabia que era leito, nada. E fui realmente para essa zona vermelha, onde eu fiquei 48 horas em observação. Lá eu vi de tudo, assim, vi gente morta, gente morrendo com ataque cardíaco. E depois me levaram para o leito. 5 dias depois, eu comecei a me movimentar. Tem até uma gravação no meu Instagram. Sim, eu já vi. E que eu começo a andar, começo a me movimentar. E eu fui fazer uma brincadeira. Eu peguei o celular, todo mundo, você dá para ver do fundo, todo mundo lá na cama, falando, cara, você vai cair. Eu nem conseguia falar direito. E aí eu fui até a porta de saída e tinha 5 enfermeiras na porta. E aí eu fiz assim, eu vou fugir daqui. Eu falava, tipo, parecia assim, que tinha uma dificuldade mesmo para falar. Eu vou fugir daqui. E uma delas simplesmente colocou o joelho no chão, começou a chorar. E eu, meu Deus, desculpa, foi uma brincadeira, sabe? Aí ela falou, não, ela veio me abraçar, ela falou assim, não, você não tá entendendo. Você foi dado como morto. A médica falou, fui eu que te levei para a sala pra Zona Vermelha, você ia ficar em observação, que ela disse que você ia ter outro ataque, você morreria naquela noite. E tô aqui.
né? Estou aqui, sem Nossa. sequelas dele, sem sequelas. Porque, lembrando, ela falou que eu teria sequelas gravíssimas e depois eu fui estudar mais do AVC, tanto que eu tenho alguns clientes meus que é consultoria online, e eles me chamam de Zé Milagrinho, porque assim, fala, cara, não é que eu estou desejando, mas você é uma anomalia, era para você ter, porque foi, assim, fatalidade, fator agressividade do AVC, era para você ter alguma sequela. Eu falei, ó, retardado mental já sou de pequeno, então é só isso. O resto tá tudo ok. E depois dessa experiência tão forte, o que mudou na sua vida sobre performance, saúde? A conscientização das pessoas. Entendeu? É difícil, viu, Célia? É difícil porque a praticidade, a pressa e a palavra você também já tomou. Sabe? Assim. Não, e não é nem só isso, é a questão que nem você falou, não é só negligência da alimentação, dos esteroides, das coisas que você tomou, né, mas é também dessa questão de você sentir uma dorzinha, você fala, não é nada não. Então, exato, não vai dar, não mesmo nos dias de hoje, alguns conceitos são igual quando eu era um menino de 20 anos, não vai dar nada, deixa comigo. Só que, bom, você tá vendo a notícia que espalhou do mundo do menino, não vai dar nada, e um menino 22 anos não deu nada. Lembrando, melhores suportes médicos, melhor assistência suplementar, tudo, e não deu nada. Imagina um menino daquele de ouro, brilhando, influenciando um monte de gente, com toda assessoria, com toda a posição financeira, deu ruim. Imagina uma pessoa que está começando agora, ganhando um salário mínimo e querendo fazer coisas loucuras. E aí, eu não vou desistir, sabe, Sara? Eu não vou desistir porque é aquele negócio, tem um apontamento. Você fez, eu fiz, eu não morri porque Deus não quis, mas eu arco com as consequências. Você tá aqui para contar a sua história, aqui pra né? Contar a história, mas tô zero bala, gente. Tipo, aqui, eu tenho alteração no coração, eu tenho problemas cardíacos, tive problemas depressivos, né? E, enfim, eu não tô ileso. Só tô amenizando os erros que aconteceu. Não tô zerado, entendeu? Hoje eu tenho cautela de fazer para que não piore. Porque o que eu quero frisar, muito importante, é o uso de anabolizante, até os atletas mais profissionais da gringa tentam esclarecer isso melhor. Não tem anabolizante que faça bem. Existem cuidados que amenizam o processo até onde você quer chegar. Melhora uma coisa e piora outras. Com certeza. Existe uma romantização muito grande no corpo perfeito nas redes sociais, né, Kel? Você acredita que isso influencia as pessoas a tomarem decisões perigosas? Nossa senhora, ainda mais agora, Caiá. É muito assim, é muito resumo, sabe? A pessoa olha aquela foto e fala, meu Deus, eu quero esse corpo. Mas vamos nos bastidores daquela pessoa. E às vezes são atletas que deram a vida para aquilo, sério. Deram a vida, abriram mão da casa, do filho, da mãe, do cachorro, do gato, do trabalho. Fazem dietas assim absurdas, entendeu? E a pessoa quer aquilo ali, com pouca comida, muito anabolizante, péssimo treino. Então, e agora, eu tinha feito uma enquete esse tempo atrás, que com o desenho da IA, transformando as fotos e tal, que era interessante sim a pessoa chegar e mostrar. Eu até peguei algumas fotos minhas e mudei o fundo, troquei, mas o corpo era meu ainda. E eu coloquei, deixei bem frisado que assim, olha como que é interessante você usar IA para melhorias na sua foto. Não fazer um corpo que você não tem e você acreditar que tem aquele corpo. Você pode ter uma meta, você pode produzir o corpo, colocar na porta da sua geladeira e falar que agora essa é a meta. É interessante. Sim. Mas não se prender uma falsa imagem. É isso que acontece. E aí a pessoa vem juntar a falsa imagem com um processo rápido que seria vou tomar bomba, que vai acontecer. No final é tudo, vamos tomar bomba. Que recado você daria para quem acha que usar atalhos é a forma mais rápida de conquistar resultado? Não só na questão de ficar bombado, mas aquelas pessoas que querem emagrecer, por exemplo, levam a vida engordando. E do dia para noite. Então, né? É isso que eu falo. Vamos até falar, eu posso até falar do próprio Monjaro. Eu sou adepto ao uso do Monjaro. Porque tem, assim, sério, de experiência mesmo, é muito difícil. Tudo bem, a pessoa não engordou da noite pro dia e não vai emagrecer da noite pro dia. Só que ela chegou num estágio tão alto de excesso de gordura e já está passando por sérios problemas, que ela não vai ter um ritmo tão agressivo, ela não vai ter a dinâmica para terminar. A pessoa tem que estar muito determinada. Motivação, acho que é uma frase bonitinha para o Instagram. O que manda é determinação, e às vezes a pessoa não está tão determinada daquele ponto. Então eu acho que assim, o Monjaro veio, sabe, cria polêmica, mas, cara, você viu onde você pode chegar. Agora vamos cuidar, porque assim, ele não vai parar por aqui. Ele vai te trazer benefício até que daqui para frente é você, cara. Então, assim,
O diário e anabolizante, eles ajudam até certo ponto. O resto é com você. Então, o resto tem que ser você. Você tem que fazer. Não existe receita milagrosa, não existe atalho. Existe atalho para estética visual, porque às vezes você está destruído por dentro. Entendeu? O visual você consegue enganar por pouco tempo. Digo de novo por experiência própria. Até porque o uso dessas coisas que não são naturais, né, Kel, elas vão te dar o resultado rápido, muito rápido, mas as consequências, muito elas são muito grandes, então, né? se eu for falar aqui o histórico de consequências que eu tive, não estou falando, fulano teve, não, eu tive, foram muito grandes. Para você ter noção, o período que eu cheguei no Paraguai, para morar no Paraguai, eu passei por uma separação e afetou muito meu psicológico. Só que eu cheguei lá e cheguei com uma estratégia de realmente sair do personal convencional e virar um coach, um treinador. Eu cheguei determinado. Só que eu cheguei magro, né? Cheguei lá só o fiapinho falando bonito. E o pessoal falando, será que esse cara é aquele negócio da autoimagem também? A gente precisa. Sim. É que eu falo pro pessoal também, só mudando um pouco a pauta. Gente, hoje em dia tem uma polêmica muito grande do personal não estar apresentável nas salas de aula. E realmente tem. Não é legal um personal gordinho, não é um personal magrinho, mas também não precisa ficar gigantesco. Você precisa priorizar uma estética legal para a pessoa se sentir segura do que você está falando. Sim. Você tem prioridade. Só que eu fui além, porque eu já gostava daquilo. E eu tomei anabolizante durante um ano inteiro. Um ano inteiro. Eu não descansei um dia sequer. Tipo, sem orientação médica, sem nada. Deu certo, deu certo para a estética externa, porque acabou com a minha vida depois, né? É isso que eu tento conscientizar. E você acha que falta conscientização sobre esses impactos físicos e mentais? Ou irresponsável dessas substâncias? Muito, porque hoje virou mercado livre, entendeu? Não tem mais aquela conscientização que nem quando a gente começou, lá atrás, era a década da atenção da farmácia, a gente ia com a receita, era um sacrifício arranjar uma receita, e quando você arrumava a receita, o médico falava, cara, tem certeza? Tinha uma conscientização, entendeu? Aí depois o corpo farmacêutico, cara, vai com cuidado. Hoje tem vários laboratórios, vários produtos, pegue um, leve 5, pegue 10, vai 15. E assim, aí você fala, cara, tá muito normalizado, e tá tudo legal. Não é legal, entendeu? Não é legal uma coisa, gente, porque uma vez que você entrou, que nem eu acabei de relatar para você, uma vez que você entrou, não vai sair mais, sério. Sim. Para você conseguir sair, você tem que ter um impacto mental, assim, tipo, como que eu vou conseguir ficar sem isso? É uma droga, Sim. é uma droga, entendeu? Sim. E aí, ou você entra num processo menos hard e aceita aquilo, lembrando que não tá te fazendo bem bosta nenhuma, coisa nenhuma. Não tá te fazendo bem, mas você tá conseguindo manter aquela intensidade que você fazia antes, com bem abuser mesmo. Você vai morrer a qualquer hora. Então, tá muito banalizado. Então, a pessoa, assim, eu vejo pessoas, assim, me procurando de consultoria, a pessoa já pergunta, o que eu vou tomar? Assim, calma, filho, você vai comer, você também treinar, entendeu? Isso você já deve ter escutado na academia. O que você está tomando? A pessoa não quer saber o que você está treinando, o que você está comendo, quantas horas você dorme. Achar que vai fazer a mágica. A Célia foi mãe, e aí a Célia determinou que ia perder peso, e começa um trabalho bonito, árduo, e ninguém vê. Só que tem aquela pessoa que fala, você toma Mounjaro? O que você está tomando? Não, ela não vê a alimentação da Célia, ela não vê o conhecimento que a Célia tem de suplementação, o equilíbrio mental que ela está tendo. Então, de novo, é a praticidade. E tá, assim, é uma guerra, eu não sei onde vai chegar. É uma guerra, assim, química, porque eles estão empurrando o comércio, o marketing, do comercial. Se você vai morrer, eu não estou nem aí, o importante é o meu. A parte também de fast food, de tudo isso também é algo muito desregrado que as pessoas comem errado, aí depois não tem saúde e quer um resultado rápido. Aí é o que eu falo, gente, igreja, academia, a gente não vai uma coisa de cada vez. Você passou também recentemente, né, que por um processo de depressão. Em que momento você percebeu que precisava olhar mais para a sua saúde mental? Sério, foi a partir do momento que o que salvou minha vida ao longo da minha vida toda já não fazia mais parte de mim, era o treino. Eu já não conseguia. Eu cheguei num ponto, no estágio tão alto da minha depressão, que minha mente simplesmente desligou. E eu ia para academia, eu não conseguia treinar, sabe? Meu corpo travava, eu chorava, eu tentava, sabe, fazer e o corpo não correspondia. E aí vai uma conscientização para as pessoas que, infelizmente, também é uma coisa que a depressão ainda é levada à brincadeira, e ela só é levada a sério quando é um dos nossos que está sendo enterrado ou nós mesmos. Sim. Entendeu? Infelizmente, ainda tem gente que acha que isso é uma frescura, tem acha que isso é falta de tempo, falta de dinheiro. Não, cara, é bem mais complicado.
E o que eu posso falar para as pessoas de imediato é saber fazer a leitura da gravidade da sua depressão e procurar um especialista de imediato, porque você chega num nível, às vezes, que não é sua mãe que vai conseguir te ajudar, não é sua mulher, não é seu marido, que uma palavra colocada de forma errada pode piorar muito mais. Então eu tive a conscientização que eu seria julgado se eu falasse para alguém sobre a minha depressão. Ia ter um comentário idiota, ia ter uma coisa vazia, né? E eu falei, não, eu preciso de ajuda. Então, assim, Deus colocou as pessoas certas no meu caminho para me orientar a procurar as ajudas corretas. Então, logo no começo, eu já fui procurar ajuda. Quando eu senti que o amor, a minha paixão, que salvou minha vida e salvou a vida de tantas outras pessoas, não estava mais cabível, foi na hora de procurar ajuda. E como foi enfrentar isso enquanto também trabalhava ajudando outras pessoas com autoestima e performance? Sério, foi assim, a primeira coisa que eu fiz, que eu anunciei, foi que eu não conseguia, eu não estava apto e a compreensão de todos. E eu fiquei um bom tempo afastado. E o que foi interessante? A vida segue para as pessoas têm suas metas, objetivos, está tudo certo. Tem que procurar outro personal, tem que procurar outro coach e segue. Mas ficou muita gente comigo também, me apoiando. Sabia que quando eu voltasse, eu voltaria melhor ainda. Então eu tive total consciência que eu não conseguiria, por um tempo, ajudar aquelas pessoas. Porém, foi muito bom eu ter me dado esse tempo, porque eu me cobrava a minha melhora. Porque eu pensava não só em mim, eu falava assim, gente, tem gente precisando de mim. É onde entra a parte humana, porque eu sei que eu posso evitar a dor do próximo, sabendo que eu estou tirando a minha. Porque hoje, muita gente vem mais pro problema emocional do que o estético. Aí, depois, a estética fica boa. Mas a pessoa vem com problemas de casamento, problemas financeiros, problema de sono, problema com o filho, não é o problema do corpo em si só, entendeu? E aí isso me ajudou também no processo de recuperação rápida, apesar de que foi um trabalho duro, mas eu consegui vencer. Então, assim, você está dizendo que o treino ele ajudou também nessa recuperação? Com certeza, com certeza. Eu já tive, se você relatando toda a minha história de infância, adolescência e aqueles gatilhos que vêm se acumulando ao longo da sua vida, a musculação sempre foi a salvadora. Sempre foi aquele momento, e agora sou eu comigo mesmo, vamos chegar no objetivo e depois passar o conhecimento para as pessoas. Tem pessoas se espelhando em mim. Hoje em dia a empatia está mais quietinha, mas tem muita gente que se espelha e às vezes não quer te abordar e falar, cara, você eu busco incentivo em você. Ainda escuto e eu fico muito feliz. Então, isso me dá, assim, depressão fica para lá. Me deixa quieto aqui que eu tenho que salvar a vida aqui. Não só a minha, como toda dos outros. Então, é bem interessante, né, gente? Então, você que está passando por uns momentos difíceis aí, olha, já sabe que a atividade física, o exercício físico é algo que vai tirar você desse lugar aí. Sem contar que um bom sono, boa alimentação, a parte de suplementação, porque muitas vezes o que falta são nutrientes, né? São vitaminas no teu organismo, que até a questão da depressão também, né? A primeira coisa que eles receitam é uma suplementação para você, né? Trazer um ânimo ali para você, né? Trazer energia, né? Exato, porque às vezes você fala, mas eu estou comendo bem. Tem uma coisa muito que eu até depois revisei com você, que a gente conversando uma vez, eu falei assim, essa parte é ela que fala melhor do que eu, sabe? Mas eu vou tentar, assim, às vezes eu chego para a pessoa e falo assim, como está a sua alimentação? Porque é a base de tudo. Eu estou comendo direito. Comer direito é o comer certo. O que é direito para você? Por isso que eu vou a fundo, entendeu? Eu comi sem comer direito? Por favor, é sério? Então, assim, não é de comer direito, eu como bem. Comer bem não significa que você está comendo correto. É difícil, sério. É muito difícil, porque até para um atleta profissional que vive isso, a gente vê, às vezes, tem uns que consegue fazer brincando, porque acredita mesmo no básico, não fica fazendo fórmulas louquíssimas para ganhar ou perder peso. Mas tem aquela constância, todos os dias. Imagina você não errar nem um dia. Sim. É isso que desanima muitas pessoas. E é por isso que eu entro eu converso com o pessoal, com cada uma, para que elas sejam cabíveis para ela manter essa rotina. Você consegue comer 2 vezes por dia? Consigo. Eu vou fazer um cálculo aqui, mas você é obrigado a tomar uma suplementação, porque não vai suprir tudo. E é onde entra aquela sua fala bonita aqui. Então, mas assim, a questão da suplementação, até no nosso dia a dia, que por mais que eu tome café, lanche, almoço, lanche, janta, mas se todas essas 5 refeições, elas não tiver 5 cores de frutas, verduras e legumes,
não é Exato. suficiente. Sem contar que o nosso solo ainda tá pobre, né? Porque o pessoal tá preocupado em quantidade e não em qualidade, fora os agrotóxicos, tá? Então, assim, a alimentação nossa, eu falo que a OMS fala 5, os nutricionistas falam 3. E você come quantos? Nenhum. Zero. Você acredita que a atividade física pode transformar também a saúde mental das pessoas? Com certeza. Não tenho nem um pingo de dúvida sobre isso, porque o poder vem da mente. Se a mente está blindada, se a mente está boa, o corpo vai corresponder, não é o corpo que manda. A mente, às vezes o corpo está preguiçoso, mas a mente que domina. Levanta e faz, entendeu? A mente, você é movido que nem o Arnold sempre falou, é a mente que vai te levar além dos seus limites, independente do nível que você quer chegar. E foi trabalhando isso, imagina, sério, eu não fiz uma fisioterapia no AVC. Eu não fiz. Eu via passar, os médicos falaram, tu vai ficar 3 meses, agora minha mãe vai descobrir isso, vai me matar, mas eu tinha que ficar 3 meses, total repouso e observação. Com 1 mês, eu pegava o meu primo, passava de carro e falava, mãe, vou dar uma volta para me dar um esparecido. Mentira, eu ia pra academia, entendeu? E foi dentro da academia que eu comecei a reaver os meus movimentos dentro do que eu conhecia, entendeu? E o interessante foi também o que? A volta dos meus movimentos tão rápidos, entendeu? Porque era para eu ter ficado um bom tempo mais movimentado. Mas a minha mente não aceitava aquilo. Não aceitava, porque assim, sério, quando a médica falou, ele teve um AVC e foi grave. Sabe o que eu pensava? Como que eu vou treinar? Te juro, eu só pensava nisso. Como que eu vou treinar? Como que eu vou trabalhar? Só isso, os dois. E não é o trabalhar pelo dinheiro, mas para ajudar as pessoas. Não, então aquilo ficou ali marretando. E assim, foram dias difíceis que eu olhava assim, não mexia. E eu falava, vai, mexe isso aí agora, pelo amor de Deus. Então a mente estava... Sim. E foram anos, por isso que eu falo, gente, constância. Se mantenha firme que lá na frente você vai ver o propósito positivo. Não desista porque o resultado vem. É devagar, é contínuo, mas o resultado vem. Vai te proteger de muita coisa. Com certeza. Hoje, depois de tudo que você viveu, qual que é a relação com o equilíbrio e o autocuidado seu, com a sua saúde? É naquela linha, que nem você acabou de falar, é numa linha totalmente equilibrada mesmo, sabe? Sem proporções exageradas, sem atalhos, aceitar a condição que eu vivo hoje, seja financeira, particular, amorosa, aceitar tudo e colocar tudo em equilíbrio. E aí tudo flui. É que nem eu estava falando para você, não adianta você querer você quer ter um corpo de atleta que gasta 10 mil reais no investimento, 15, 20 mil reais, sendo que você tira 2 mil reais no mês. Então vamos trabalhar com o que você tem e a aceitação, sério. A aceitação, é isso que eu tenho, eu não posso passar disso. Isso melhora muito. Aí você faz o que você gosta e Exato. aí você não se frustra, porque a frustração é algo que é a frustração, porque pior. Lembra que eu te falei? Eu quero ter 100 quilos, tá? Agora, vamos lá. A pessoa gasta, sabe? Aí entende. Estoura o cartão, chegamos, agora eu vou te dar, agora é a parte mais gostosa. Não tem dente, vai continuar vivendo. Só que agora você vai manter 100 quilos de uma forma saudável. Vou ter que tirar metade dessas coisas aqui que eu fiz o processo de acelero, e agora você vai ter. Agora você comia 2 vezes no dia, você vai comer 6. Você treinava tanto X, você vai treinar isso. Essa suplementação aqui, você vai tomar. Aí quando a pessoa vê, é o valor. Mas assim, tira uma dúvida minha. Tá. Por exemplo, a pessoa tomou essas bombas aí, que é o nome, né, que o pessoal dá para isso, para eu ter um corpo perfeito lá, aquilo que eu busco. Se eu faço isso com a bomba, ele é retroativo, volta o que você era rapidamente. Volta, sabe? Agora, se você faz de forma natural, o teu organismo, né, os teus músculos, eles reconhecem. Então, é muito boa pergunta, ótima pergunta. Assim, o português, claro, a musculação é o esporte mais ingrato que tem na face da Terra. Ela é um esporte ingrato, porque assim, ela vai te dar... Por isso que a gente fala estilo de vida. A partir do momento que você entra, com bomba ou sem bomba, leva pro resto da vida. Porque não existe um processo, tipo assim, parei aqui, tá ótimo. Nossa, todo mundo quer estar com um corpo bonito e tem que ir pra academia. O que acontece, a diferença é que um traz o caminho mais curto, com seus colaterais, e o outro tem o caminho mais longo, com constância. E demora um pouco mais, com uma qualidade de vida gigantesca. Porém, o parar vai te trazer
aquele corpo não é seu, você está construindo Mas também uma não coisa. vai ser tão rápido Não, quanto a bomba. não, vai ser, aí já é um fator genético, Ah, eu já tá. vi gente natural, tipo, parar e o metabolismo ser extremamente acelerado. Eu, se eu parar de treinar, se eu fazer um podcast aqui, mês que vem com você de novo, se eu parar de treinar, vai falar, É a mesma? é o mesmo cara? Porque é verdade, entendeu? É verdade. Então, tem gente que consegue manter uma massa. Só que, assim, parei, por motivo de família, de saúde, parei. Quando eu volto, a minha memória muscular já está ativada de uma forma fora do igual, porque ele já sabe de ser Sim. experimenta, diferente do começar e recomeçar. Mas, se parou, acabou. Então tá aí a escolha, olha, Tá aí. escolha o que você Estilo de achar vida, que é. gente. É, estilo de vida. Você atende presencialmente também, online, inclusive com grupos de acompanhamento. Como funciona esse trabalho, Kel? Então, Célia, hoje eu me vejo mais como coach treinador, e o treinador, ele é diferente porque ele vai te treinar, eu não preciso ficar do lado da pessoa falando da novela das 5, das 7, do café da manhã, então eu ensino a pessoa a treinar, mostro a metodologia, a função, como se funciona, e já parto para outra pessoa, onde que eu consigo ter uma dinâmica, eu tenho especialização nisso, porque eu estudei para fora, consegui melhorar cada vez mais. Isso deixa as pessoas mais tranquilas, porque está dentro do orçamento delas, estão tendo um serviço de ótima qualidade, e não tem eu não quero conversar com ninguém, é aquele negócio, ó, eu quero transformar a sua vida, mas eu sou seu amigo fora da academia, então, por que eu vou ficar, né, isso é uma coisa particularmente, tá, gente? Por que eu vou ficar contando o relógio, ou fingindo que estou contando o relógio, o tempo de descanso da pessoa, se eu posso estar ajudando o outro, enquanto a pessoa está se concentrando sozinha para fazer outra série? Porque a conversação demasiada tira o foco da pessoa. Tira o foco. Então, imagina, você com um treino, um nível como se fosse de atleta, eu faço, te mostro a execução perfeita, vai doer, vai te incomodar. Você precisa ficar quietinho para se concentrar. Porque sabe que a próxima talvez seja pior. É o tempo que eu me retiro e vou dar assistência para outra pessoa. E nessa fica a rotatividade. Então, as pessoas, tanto que tem grupo que fala assim, gente, no dia que vocês faltarem, me avisa que eu também não apareço, porque eu não vou treinar com o Kel sozinho, entendeu? Mas não é exibicionismo, não é numa coisa fora do comum, é o treino voltado e a pessoa pediu. Exatamente. E quais vantagens você percebe no atendimento em grupo? A felicidade de dar continuidade, sabe? Assim, um processo que eu não vou conseguir dar continuidade por causa do orçamento, que é pesado, por causa que tá difícil, eu não estou me entrosando. Pelo contrário, fica meio que nossa, ele está fazendo também, se ele consegue, eu consigo. Eles acabam se motivando, mesmo que eu separe o grupo inteiro, estão observando o tempo todo, estão ligados na hora que eu vou voltar, que eu já volto com tudo, e estão olhando assim, nossa, ela consegue fazer, eu vou fazer aqui também. Então você cria uma dinâmica à distância, mas conjugal. Eles gostam disso. Essa questão da ajuda, né, do estímulo ali em grupo. Exato. É bem bacana, né? Porque às vezes você sozinho você não tem motivação. Então, isso é interessante porque despertou muita curiosidade em outras pessoas. Hoje eu tenho fila de espera, pessoas que querem entrar em grupo, se eu já não consigo mais absorver porque eu sou extremamente correto nessa parte. Então, se tem, vamos lá, se não tem... Não é quantidade, sim, qualidade. Então as pessoas falam, cara, o que você é aqui na academia? Você é um ninja? Você é o quê? Porque eu vejo você aqui, você lá, eu falo, eu sou personal. Não, você não é personal. Mentira. Eu falo, assiste uma aula, faz uma aula comigo. E aí, girou a curiosidade, porque vê e tem aí acaba surgindo a comparação. Cara, mas eu vejo o pessoal com um aluno ali, estão quase dormindo, não vejo resultado. Você com 4 alunos, sai todo mundo descabelado, doido aqui. E é legal, né? Mas é aquele negócio, não criticando o trabalho de cada um. Cada pessoa tem sua escolha de personal, gente. Cada pessoa tem o seu estímulo, cada pessoa tem o seu ritmo. Eu criei o meu e solidifiquei, entendeu? Tá tudo certo, se a pessoa sente a vontade de manter uma conversa agradável com o personal, se gosta de fazer o que quer, tá tudo certo, são escolhas, não estou obrigando ninguém a fazer nada. Eu só tenho a minha metodologia que, graças a Deus, aos 19 anos de estrada, eu consigo concretizar. Kel, e mesmo no online você consegue manter esse acompanhamento individualizado? Consigo porque para cada pessoa, tem pessoa que fica mais inibida, e eu sou o cara, eu sou o consultor que fala, você morreu? Você tá tudo bem? Porque você não me chamou, não tô entendendo. Eu sou o cara que se a pessoa me chama, eu vou responder, se eu não conseguir responder de imediato, eu peço 20 minutos que seja, sabe, mesmo dentro da aula presencial, eu tento manter ela focada também, para que ela não se frustre, porque ela procurou minha ajuda e ela vai ter essa ajuda. Bacana. E aí, olha, quem sabe futuramente você já tem uma escola para os personal aí ensinar uma nova metodologia aí, ó. Exato. Você acredita que o atendimento humanizado vai se tornar cada vez mais necessário? Ele é necessário, Sarah. Se ele vai se tornar, eu já não garanto, porque
é um tal de pacote de consultoria online que você vai ganhar milhões. Eu falo, mas como que esse pessoal vende esse produto e consegue dar atenção para as pessoas? Eu não sei. Quais são as suas projeções para o futuro? Aumentar meu público de consultoria online, não sei como deixar totalmente humanizado ainda, manter esse ritmo meu de atendimento em grupos totalmente humanizado também, dentro do orçamento e cabível para as pessoas, e quem um dia ter o meu próprio CT, né, para mim não precisar ver os personagens da aula, que me incomodam pra caramba, então eu fico quietinho lá. Que legal. E qual que é o legado que você quer deixar no seu trabalho? O legado, mais uma vez, eu entro na palavra do Samuel, que me ensinou muito hoje, depois de 20 anos, quase 25 anos, que eu consigo trazer. E assim, o legado é passar o seu conhecimento para frente. Não leva para você, entendeu? O que você tiver de conhecimento, passe, porque isso pode salvar outras vidas futuramente. Não guarda para você, eu não vou fazer isso porque vou deixar aqui comigo. Não, mostra o que você tem de melhor, expande o mercado, mostra que você consegue se especializar atendendo mais pessoas no horário só, mostra que você consegue atender um cliente de consultoria online e dar a atenção que ele precisa, porque se ele te procurou é porque ele acredita no seu trabalho. Então não esconda o seu legado, não fica fazendo, vou dar um pouquinho só para me prender ele. Se ele aprendeu até ali, com certeza ele vai levar adiante e talvez ele ensine outra pessoa. Então, isso se chama legado, né? Eu acho que o nome legado é isso. E sem contar, né, que é o que a sua história de vida, né, suas vivências, todas a sua experiência e tudo que você passou também, ele serve como referência para essas pessoas, exatamente, né? Eu já fui criticado uma vez, a gente foi ficar falando do meu AVC, de mostrar vídeo da minha transformação. Eu falei, gente, se eu não motivar, isso aqui não é para comover, é para motivar, deixar a pessoa com uma determinação maior. Né? Eu não gosto muito de usar motivação, eu gosto de determinação. Uma pessoa, cara, se ele teve assim, eu vou conseguir, eu consigo, porque ninguém é melhor que ninguém. Sim. Sabe? Basta ter determinação. E se você pudesse deixar uma mensagem para quem está começando agora uma transformação física e mental, qual seria? Essa frase é do Kel, há muito tempo, Deus do Kel Magrinho. Aquele que não luta pelo que quer, não merece o que deseja. Então lute. Lute, porque você vai conquistar. Se você não luta, você não deseja. Se você não deseja, não precisa fazer. Eu tenho uma também que eu gostaria de compartilhar. Quando a gente deve fazer alguma coisa por nós, quando você fala assim, eu olhava o outro, mas eu esquecia de mim. Kel, eu tô com sede. Se você beber água, vai matar minha sede? Não. Da mesma forma. Eu tenho que ir lá fazer. Exato. E onde as pessoas podem encontrar, te acompanhar, o seu trabalho, entrar em contato com você? Através do Instagram, @coachkel, 9683, WhatsApp 011 964 979304. Repete. Esse é o número. E agora eu estou fazendo um link, né, de uma página que você já vai entrar na página do Instagram dentro dos próximos dias, que você vai entrar lá, vai ter toda a minha história, todo o relato. Cheguei para mandar para você? Não, vou te mandar. Já vai ter todo o acesso da minha história, das minhas especializações, foto de antes e depois, depoimento, tudo completo. A pessoa não tem dificuldade nenhuma de entrar e saber realmente quem sou eu, onde eu atendo, como que é o meu perfil, e tá tudo certo. Dentro dos próximos dias, se tudo der certo, já está no ar. Ai, que bacana. Outra coisa, Kel, você falou assim que às vezes você orienta a pessoa na alimentação, quando não é mais, você já indica para outra pessoa. Porque eu tenho uma base nutricional dentro do que eu vivi e preparando atletas, ajudando atletas iniciais, e dentro da minha iniciação como atleta, como seja jogador de rugby, fisiculturista, lutador de jiu-jitsu. Só que eu sou muito humano. Tem uma certa hora que vai estagnar e eu não sou formado em nutrição, não sou nutrólogo. Então eu já chego para a pessoa e falo, até aqui foi comigo. Não vou repassar mais nada, porque até aqui eu sei onde eu tô lidando. Que é o lado humano de novo, né? Não quero ganhar dinheiro enganando as pessoas. E você está aberto às parcerias? Sempre aberto, né? A parceria é sempre bom, né? Ai, que bom. Então, se você gostou desse podcast, achou interessante, conhece alguém que você acha que seria bem interessante ouvir essa história do Kel, ouvir referente a como cuidar da saúde, a como prevenir, né? Então, participa aqui do nosso podcast, curte, compartilha, segue a gente para saber os próximos vídeos e compartilha para aquela pessoa lá, viu? Não deixa de levar essa história do Kel para quem precisa, tá bom?
vai salvar muita gente. Com certeza. Obrigada, viu, Kel? Eu que Obrigada agradeço. mesmo pela oportunidade de contar a sua história, de trazer as suas vivências aqui, porque eu tenho certeza que você é realmente uma superação em Muito tudo. obrigado. Eu que agradeço. Beijão, gente. Até mais.